exclusiva é a ressurreição dos que morreram na fé verdadeira. Por que também exclusiva? Porque a maioria dos cristãos crê na imortalidade da alma. Logo, há uma pequena incoerência entre a doutrina da ressurreição e da doutrina do homem. Porque, olha, se o homem tem uma alma imortal e é essa alma que vai para o céu quando ele morre, então para que ressurreição? Não justifica ter ressurreição. Então, a crença da grande maioria acaba sendo uma crença contraditória, paradoxal, que ao mesmo tempo que diz, olha, quando o homem morre e se ele está salvo, a alma vai para o céu, a Bíblia fala insistentemente de ressurreição. Então, se ao morrer o indivíduo vai para o céu, se ele é bom, já está salvo, para que ressurreição? Se ele já está lá. Então, não justifica. Então, da maneira que nós cremos, há poucas pessoas que têm por causa da doutrina do homem, do estado do homem na morte. Certo? Desses três assuntos, eu, José Pereira dos Santos, reputo o mais importante, justamente o primeiro: o ministério de Cristo no santuário celestial. E a nossa interpretação exclusiva desse tema é motivo de sermos taxados por outros de hereges, de sermos qualificados como seita e não como religião. Então, nos meios evangélicos, nós somos considerados uma seita e não uma religião. E a pedra de toque para que nós tenhamos esse conceito entre eles é justamente a nossa interpretação da doutrina do santuário. Porque nós acreditamos, de acordo com o que a Bíblia fala, que há um santuário celestial e que o santuário terreno era apenas uma cópia, como a Bíblia fala, era um tipo do santuário celestial, certo? Então, todos os outros creem no santuário, mas o restringe ao santuário celestial, terreno, e não admitem a existência, embora o livro de Hebreus é a chave para se compreender, para se aceitar e se compreender o ministério de Cristo no santuário celestial. Eles não tocam exatamente nesse ponto. Ele é a chave. Então, a nossa interpretação do livro de Hebreus é que nos dá base para entendermos que há um santuário celestial, cujo terreno era apenas uma sombra, era um reflexo, era uma cópia. Se você for lá em Hebreus capítulo 25, verso 8, Deus disse a Moisés: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O verso 9 fala, de acordo com o modelo. A palavra modelo ali é tipos, do grego. Ou seja, de acordo com o tipo que eu lhe mostrar, você vai construir o santuário. Ou seja, eu vou lhe mostrar o santuário em uma visão, eu vou lhe mostrar o santuário, e você vai olhar o que há nesse santuário e vai fazer uma réplica, é óbvio, em dimensões infinitamente menores. Mas vai fazer uma réplica, porque eu quero que o meu povo, isso lá no Antigo Testamento, eu quero que o meu povo entenda quais os passos, qual o processo do ministério da salvação que Deus vai desenvolver para salvar a humanidade. Então, no santuário terreno, ele lança luz do ministério que Jesus desenvolve no santuário celestial. E nós vamos então passar rapidamente. Eu tenho aqui um retângulo, ele falta ali no fundo, porque quem fez isso aí é um especialista. Como no contexto do santuário, o nome se daria a esse desenho, a essa tentativa de desenho? Poderia ajudar? Irmãos, eu estou fazendo isso aqui com esses detalhes, mas em função dos novos que chegaram para a igreja agora recentemente, né? E precisam se aprofundar um pouco mais nas doutrinas do conhecimento delas, especialmente as doutrinas distintivas que eles abraçaram, certo? Então, pergunto para vocês: no contexto do santuário terreno, nós precisamos estudar o terreno para entender o celestial. Você tem que pegar o visível, o tangível, para entender o invisível e o intangível, certo? E não o inverso. Nós não podemos entender o santuário terreno a partir do celestial, ao contrário, a partir do terreno nós entendemos o celestial. Que nome se daria a esse desenho, essa tentativa de desenho no contexto do santuário terreno? Alguém pode me ajudar? Pátio, obrigado. O pátio, certo? Agora eu vou colocar um outro desenho dentro desse desenho. Será que vai colocar? Ok.
Que nome daria, ou qual o nome desse outro desenho menor dentro do desenho maior? Oi? Alguém falou? Santuário. Isso aí é o santuário, certo? Mas por que está? É quando você faz no computador e aí depois você pega e copia para o PC, aí fica desse jeito. É isso mesmo. Tá vendo? O Lúcio entrando aqui, não é? Quando você faz no computador e depois você pega e copia para o PC, dá esse programa da aula, ele é profissional. O telão, né? Mas às vezes é diferente. Porque a gente usa o computador, o pessoal usa o PC, né? O que eu posso fazer? Alguns estão entendendo o que eu estou falando, a maioria não chama tudo, não tem problema nenhum. Ok? É melhor entender mesmo. Para não ficar em crise. E sair correndo na segunda-feira para trocar o PC por um computador. Então não precisa entender. Certo? Olha lá. Isso, muito bem. Muito bem, doutora. Então esse e agora eu vou ser muito prejudicado nas minhas ilustrações. Nós vamos lá. Olha lá, ficou tão pequenininho. Agora eu coloquei um véu ali. Então o santuário estava dividido em quantas partes? Duas. A primeira parte, como é que era o nome dela? Santo. Isso, era o lugar santo. E a segunda? Santíssimo. Vocês estão afiadíssimos. Santíssimo. Certo? Agora, haviam dois móveis que ornamentavam o pátio. Quais eram esses móveis? O primeiro deles. A bacia de bronze. Não, o primeiro deles. Vou colocar lá, o primeiro. Lá está. O altar de quê? Não, são Altar do sacrifício. Tem dois nomes, o altar do holocausto ou o altar do sacrifício. Por que altar do sacrifício? Por quê? Porque era ali que o cordeiro que eles imolavam era queimado, era incinerado, certo? Como é que era o processo? Eu, José Pedro Santos, estou vivendo lá no contexto do Antigo Testamento. E eu cometi um pecado. Qual é o salário do pecado? É a morte. Então eu teria que sofrer o quê? A morte. Agora, para eu não sofrer a morte, no ato que eu cometi o pecado, o que era feito? Segundo a orientação de Deus. Eu pegava um animal, levava lá no pátio do santuário, no pátio, colocava a mão na cabeça dele, confessava o meu pecado. Só que eu não roubei. Aí eu chegava lá e confessava o roubo que eu havia praticado. O meu pecado, ou a minha culpa, era simbolicamente transferida para quem? Para esse animal. E eu agora cortava a goela do animal, o degolava, e o sumo sacerdote, que era o meu intercessor espiritual, ele pegava um pouco desse sangue, certo? E ficava com o sangue. E o corpo do animal era colocado nesse altar aqui para ser incinerado, certo? Então agora o meu pecado não estava mais em mim. Quando esse animal estava queimando ali, o sacerdote, que era o meu professor espiritual, ele pegava cerca de 1 grama, quando estava assada, ainda não queimada, estava no ponto de comer, ele ia lá e pegava cerca de 1 grama da carne daquele animal e comia. O meu pecado, que a princípio era meu, e eu passei para o animal, agora o sacerdote come um pedaço do animal, passou para quem? Para o sacerdote, certo? Então ele agora, com aquele sangue que ele havia pelo animal, ele passa. Agora vem o segundo móvel, que aí vocês já falaram, que era a pia, ou a bacia de bronze. Ele passava ali com o sangue, lavava as mãos, símbolo de purificação, porque ele ia entrar lá no lugar santo do santuário, portando o meu pecado, ou os meus pecados. Agora havia mais outros 3 móveis ali no lugar santo. Quais eram eles? O candelabro. O que mais? Alguém falou isso? A mesa dos pães. E havia mais um. Não, a arca é o outro compartimento. O altar do incenso, a vista deles. A mesa com os 12 pães, o candelabro, o castiçal e o altar do incenso. Esses 3 elementos significam comunhão. Certo? O candelabro era símbolo do Espírito Santo, ele era alimentado pelo azeite. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Do outro lado está a mesa com o pão, que é símbolo da palavra de Deus, nós nos alimentamos. E o altar do incenso era símbolo das orações. Então, a nossa comunhão com Deus constitui de leitura da Bíblia, de oração e de testemunho. Certo? Então, agora, o sacerdote, que era o meu intercessor espiritual, com o sangue do animal que eu havia imolado, ele entrava
no santuário, simbolizando que eu estava entrando ali junto com ele. Ele era o meu representante, para estar em comunhão com Deus. Só que ao entrar ali com o sangue, ele pegava esse sangue e aspergia parte do sangue nos 4 cantos do altar do incenso, que não está aparecendo nada, e no véu que separava o Santo do Santíssimo. Quando ele borrifava o sangue ali, o pecado que era meu, que eu havia passado para o animal, do animal ia para o sacerdote, agora ficava onde? Lá no santuário, certo? E aí vinha o famoso dia da expiação, que era, quando mesmo eu esqueci, que dia que era, isso, uma vez por esse dia, que data que era isso? 17 não. Muito bem, no dia 10 do 7º mês. Então agora não era mais o sacerdote, mas um sumo sacerdote. Ele entrava em cena. Ele pegava 2 animais, sorteava, um para o Senhor e outro para a bode de Azazel ou para a bode de Nisai. A sorte que saísse para o Senhor, esse bode era imolado, era morto. Antes, porém, de matá-lo, o que o sumo sacerdote fazia? Alguém pode me ajudar? Com esse bode, antes de matá-lo, havia o cerimonial que o sumo fazia em torno daquele bode para o Senhor, que ia ser morto na sequência. Antes de matar, o que ele fazia? O sumo sacerdote está lá? Levítico. Esse sim, estou falando do bode do Senhor. O que o sacerdote, o sumo fazia com ele? Colocava as 2 mãos sobre a cabeça dele e confessava não só os meus, mas os meus, o dele, o dela, o seu, de todo o povo de Israel. E transferia para quem? Para esse pode, certo? Não. Eu estou induzindo vocês. Não havia transferência de pecado para ele. Havia só confissão, mas não havia transferência. Era isso? Não, também não. Queridos, eu ensinei 22 anos errado. Isso eu estou dando lembro, vocês nunca mais esquecer. Não havia confissão sobre o bode do Senhor. O sumo só pegava o bode e o matava, sem nenhum cerimonial com ele. Por quê? Porque o sangue do bode para o Senhor tinha a função de purificar o santuário. Então tinha que entrar limpo, para sair de lá contaminado. Então não podia haver confissão de pecado sobre o bode para o Senhor. O sumo pecado ele matava. E com o sangue dele, ele entrava agora no lugar santíssimo. Havia um modo no lugar santíssimo. Que modo era esse? A arca do concerto, em cujo interior estava a lei que o pecador havia violado e reclamava a pena de morte para o pecador. A lei é cruel, a lei é severa, a lei é fria. Aquilo que ela prescreve, ela reclama que se cumpra quando ela é violada, quando ela é quebrada. Então a lei estava lá. E agora o sumo, com o sangue do bode para o Senhor, ele entrava, passava pelo lugar santo e ia até o Santíssimo. E lá ele ministrava com esse sangue sobre a arca do conselho, para tanto chamado propiciatório. Se você for lá em Romanos, uma das palavras-chave para sustentar a justificação pela fé é a palavra propiciação, que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 25 e 26. Paulo empresta a palavra propiciação, aplicando-a a Jesus, ele empresta o santuário do propiciatório, que era a tampa do santuário, onde Deus se tornava propício, favorável ao pecador, quando ele, o sacerdote, ministrava lá com o sangue do bode para o Senhor. Agora sim, terminou esse trabalho. Vejam, o santuário estava contaminado. Nessa explicação, quando o sacerdote ministrava lá, Deus se manifestava, diz a Bíblia, o santuário enchia-se de fumaça. E nesse encher-se de fumaça, o santuário era como que purificado. E os pecados que lá estavam, passavam para onde? Irmãos, lembre de uma coisa: pecado não existe no vácuo. O pecado tem que estar em alguém ou em algum lugar, ele não existe no vácuo. Não há como se separar-se você dos seus pecados, não tem como, certo? Pecado não existe no vácuo, ou ele está em algum lugar ou ele está em alguém, certo?
Então, nesse momento que o sacerdote, o sumo, purificava o santuário, os pecados de todos que estavam lá passavam para quem? Eles não existem no barco. Não estão mais no santuário, estão aonde ou em quem? No próprio sumo sacerdote. Agora sim, ele saía do santuário e colocava as duas mãos sobre a cabeça do bode Azazel. E aí confessava os meus, os seus, de todos os povos de Israel, os pecados, e colocava sobre o bode Azazel. O salário do pecado é o quê? Então esse bode é levado para o deserto, onde ele morria de fome e de sede. E aí o santuário estava purificado, o povo estava purificado, e começava um outro ciclo novamente até o dia 10 do próximo mês. Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta? Sim ou não? Então aqui, queridos, aqui encerra o simbolismo do ministério de Jesus na terra, até ele morrer e levar os pecados nossos. Não diz Isaías? Ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. Iniquidade ali é pecado. Então Jesus levou para onde? Levou sobre si. E naturalmente levou para onde? E ele voltou para onde? Veja, esse é um ponto que alguns têm dificuldade. Mas como há alguma impureza no céu? Porque Hebreus 9, 23 fala exatamente isso. Que as coisas celestiais precisam ser purificadas com sacrifícios superiores aos sacrifícios de animais. Agora eu pergunto para vocês: há alguma impureza no céu que carece de uma purificação? Sim ou não? Há ou não há? Então, onde foi que começou o pecado? Em que lugar do céu? Vamos lá. No santuário, porque o santuário é a habitação de Deus. Em que lugar do santuário? No lugar santíssimo. Em que lugar do santíssimo? No trono de Deus. Por quê? Porque o pecado nasceu aonde? No coração de Lúcifer. Só que Lúcifer era um dos querubins da guarda. Veja, se você, o desenho está bem pequenininho, mas na arte do conceito, se você observar, tem dois querubins cobrindo, tá? Entendeu? Era assim. Um daqueles anjos era Lúcifer. E eu, José Pereira dos Santos, agora uma interpretação muito pereliana. Lúcifer era o querubim da direita. Por quê? Que eu entendo assim, que Hebreus fala que Jesus está à destra de Deus. Ou seja, Jesus está agora no mesmo lugar onde o pecado teve a sua origem, onde ele se manifestou. Irmãos, Deus não faria isso. O pecado surge no céu e ele vem e resolve o pecado a nível de terra. Então o pecado surgiu no céu, foi expulso para a terra, Deus veio aqui, deu uma resposta a ele na terra e o levou de volta para o céu. É lá que ele vai ser julgado. Queridos, tudo isso é simbólico, porque o pecado não é algo palpável, não é algo tangível. Tudo isso é simbólico. Então, na cruz, encerrou-se o ministério de Jesus com relação ao pátio e ao lugar santo. A partir de 1844, de acordo com Daniel 8, certo? 8:14, ele começou o ministério do sumo sacerdote, que era o ministério de intercessão, transferindo dele. O ministério do sacerdote era transferir os pecados de onde não era do pecador. Quem transferia do pecador para o santuário eram os sacerdotes. E quem transferiu do santuário para o bode Azazel era o sumo sacerdote. Então o papel de Jesus hoje no santuário celestial é tirar os meus pecados dele. Ele levou sobre si, mas ele não vai carregá-los para sempre. Ele vai devolvê-los para quem? Para o Satanás. O diabo, que é o autor e é o dono do pecado. Porque o pai do pecado é o diabo. Não tem outro. Jesus assumiu os nossos pecados até que o processo seja finalizado. Quando for finalizado, fala assim: olha, toma que o filho é teu. Ele vai dizer para o diabo, fala, toma que o filho é teu. E os pecados de todos os salvos, quem vai arcar com a consequência final desses pecados é o próprio Satanás, que é o autor. Ele é o autor e é o instigador do ser humano que comete os pecados também. Então, em última instância, ele é culpado por todos os pecados. E se pratica. Até porque se ele não existisse, não existiria pecado. Ele é a razão da existência do pecado. Então, hoje, Jesus está no céu.
e fazer exatamente o trabalho que o sumo sacerdote fazia no contexto do santuário terreno, tirando os pecados do povo de Deus, dos salvos, e transferindo-o para o diabo. E quando ele voltar, o diabo vai ser preso, e depois do milênio vai ser queimado como consequência dos pecados que ele está recebendo de volta tudo aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então vamos agora rapidamente para uma outra parte. Essa parte aqui, os irmãos mais antigos já conhecem isso aqui, os mais novos não. Vejam, senhores, que os móveis do santuário, só para vocês entenderem, olha, os móveis estavam distribuídos exatamente dessa forma. Se você os ligar, os móveis, você forma o quê? Uma cruz. Então isso era uma sombra do ministério de Jesus, incluindo a sua morte na cruz do Calvário, e nós vamos celebrar essa morte dentro de instantes, participando da Santa Ceia, que é o memorial da morte de Jesus. Agora vamos à segunda vida de Jesus. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é um negócio que todo mundo conhece. Eu vou agora para a outra proposta da lição, que é o estado do homem na morte. Eu vou apresentar aqui uma ilustração. Aí está a cruz e a sombra dela, onde estão aqui os móveis do santuário, o altar, aqui o incenso, lá a mesa com os pães, o candelabro, finalmente, lá na cabeceira da cruz, a arca do conselho. Então aí está Deus incutindo na cabeça do ser humano, desde o seu Antigo Testamento, a ideia da cruz, dizendo: olha, não existe salvação sem cruz, não existe. O caminho da salvação passa obrigatoriamente pela cruz. E é por isso que Paulo fala que eu devo oferecer a mim como sacrifício vivo e santo, que é o meu culto agradável ao meu Deus. Então não há salvação que não passe pelo caminho da cruz. Inclusive, eu tenho que sofrer essa morte de cruz, lógico, uma morte espiritual, simbólica. E Paulo fala: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Então Paulo fala que ele estava crucificado. Então a cruz passou, ou melhor, Paulo passou pela experiência da cruz, certo? Então vamos agora para a questão do estado do homem na morte. Vamos fazer uma ilustração que os irmãos, especialmente os novos, não vão mais esquecer desse negócio, e vão explicar com maestria para os outros. Olha o texto de Gênesis. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser ou a ter. Há diferença entre os verbos ser e ter? Lógico que há, não é? Ter é diferente de ser. Ter, o que eu tenho é separável de mim. O que eu sou é inerente, é inseparável. Certo? Pastor, diga. Eduardo Portela, autor de 80 e poucos anos esses dias, disse, como ministro da Educação do governo Figueiredo: eu não sou ministro, eu estou Isso, eu lembro dessa. É verdade, eu não sou, numa entrevista, né? Eu não sou, eu estou ministro. Só que alguns acham que são, né? Estão lá eternamente, né? E pintam e bolam. Ok? Então vamos lá, rapidamente. Eu coloquei ali a palavra pó, a palavra fôlego. Então, numa matemática simples, a gente pode dizer o seguinte: que a formação do homem, por a seguinte maneira, lá está. Então seria pó mais fôlego é igual a quê? Alma. Então a alma é formada por pó mais fôlego, certo? Vamos fazer agora uma ilustração. O que vocês estão vendo aqui? Duas linhas paralelas, certo? Duas linhas, nada mais do que isso. Agora eu vou pegar as duas linhas e vou juntá-las. O que vocês têm agora? Uma cruz. Então vamos dizer que nessa formação aqui agora, linha 1 mais linha 2 é igual a quê? Cruz, certo? Agora, o que vocês estão vendo aqui na idade? Igual cruz. Agora, o que vocês estão vendo de novo? Duas linhas. Cadê a cruz? Cadê a cruz? Mas as duas linhas não formavam uma cruz. Como que duas linhas podem formar uma cruz? Se elas estiverem o quê? Juntas. Se estiverem separadas, a cruz simplesmente o quê? Desaparece. Assim, então, cadê a cruz? Ela desapareceu. Assim é a formação da alma. Só existe uma alma enquanto o pó e o fôlego estiverem o quê? Juntos. Na hora em que eles se separam, para onde vai a alma?
exatamente para onde foi a cruz. Para onde foi a cruz? Para lugar nenhum. Ela deixou de existir. Então, assim, quando a pessoa é vítima da morte, há uma separação. E a Bíblia fala assim: o pó vai lá para o pó, vai lá para a sepultura, vira pó, vai para a terra e vira pó. O fôlego volta para Deus, ou seja, o fôlego volta ao domínio de Deus. E a alma, para onde foi? Foi a alma que foi para a sepultura? Não. Foi a alma que voltou para Deus? Não. Não foi a alma que voltou para Deus. Voltou o fôlego de vida. E a alma foi para onde? Deixou de existir, como a cruz deixou de existir no momento que houve a separação das duas linhas. Só existia uma cruz enquanto as duas linhas estavam juntas. Separando-as, a cruz desapareceu. Só existe a alma enquanto estiverem juntos o pó e o fôlego. E a irmã Rosa me disse hoje que domingo quase que haja separação na vida dela. Ela sofreu um acidente, deu carro, deu perda total, e ela achou que ia haver a separação, né? E aí a Rosa ia para onde? Não, a Rosa não, ia só a matéria, para a terra lá, o fôlego voltava para Deus, e a Rosa ia para onde? Deixa de existir. Tadinho do Jerônimo, ia estar chorando aqui hoje, né? E nós também, né? Eu também sofri um acidente de quinta-feira hoje, bem mais tranquilo que eu der. Meu carro é doente, eu estou com um carro no lado aí hoje. Estava vindo de Rio Preto, à noite, farol baixo, movimento ao contrário, e quando eu vi, eu estava em cima de uma carcaça de pneu de caminhão no meio da pista. Não deu nem para pisar no freio. Passei por cima dela. Arrebentou uma parte do carro, máscara solar, arrebentou muito da cara. O meu carro está parado. Para internar. Poderia você ter sido comigo na quinta-feira, não está aqui falando para vocês. Onde estaria? Em lugar nenhum, como José Pereira, em lugar nenhum, certo? O meu corpo estaria virando pó, na sepultura, e o foro teria voltado ao domínio de Deus, e o José Pereira tinha ido para o espaço e ele disse: para, não existe mais, está bom, José Pereira. Certo? Porque é Cristo a alma. Entenderam, gente? Está claro? Pastor, diga. Se é só tornarás. Exatamente. É por isso que tinha enterrado no ó, para poder virar pó. E mesmo que não são enterrados, acabam virando pó também, de uma forma ou de outra. Certo? Queridos, eu encerro aqui as considerações em relação à lição da escola sabatina desse trimestre. Então veja, se não há, ou melhor, se o homem não tem essa natureza, então Jesus não precisaria voltar a essa terra. Não precisaria de ressurreição e nem da volta de Jesus. Certo? Se o homem não fosse mortal, segundo morte, não houvesse liberdade, nem ressurreição precisaria existir e muito menos a volta de Jesus. Porque se morre, vai para o céu e vai falar com Jesus. Né? Então, por que ele vai voltar aqui se os deles já estão lá com eles? E a Bíblia tem mais de 300 e tantas passagens que falam sobre a volta de Jesus. Então ele vai voltar para fazer o quê? Buscar. Eu volto a buscar aqueles que o Senhor me deu, para que onde eu esteja, eles estejam também comigo. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus possa nos abençoar e que ao celebrarmos hoje a ceia do Senhor, possamos relembrar a morte de Jesus e sentimos saudade do seu retorno para buscar os seus. Que Deus esteja conosco hoje e para sempre é o nosso desejo e oração. Amém.